Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero meditar com você. Por que nós temos que meditar na palavra do Senhor? Por que temos que estudar a palavra de Deus? Por que nós temos que ler e meditar? Esta aqui é a minha palavra, minha Bíblia, né? E eu sei que você também tem uma Bíblia na sua casa, mas eu quero te incentivar à leitura e eu quero te mostrar dentro da Bíblia por que nós temos que estudar a Bíblia. Por que nós temos que estudar, tirar um tempo diário de devocional na leitura da palavra do Senhor. Bom, em primeiro lugar, né, a Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aonde está esse verso bíblico? Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê, você medita na palavra de Deus, né? A sua fé, ela é alimentada, ela se torna uma fé estruturada na palavra, né? Então, primeiro que o Senhor quer alimentar através da leitura e entendimento das Escrituras é a sua fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, através da leitura, a nossa fé, ela é edificada, né? O segundo ponto que eu quero falar para você. Se eu não ler a Bíblia, olha o que acontece se eu não ler. Se eu não ler, eu não terei fé. Se eu não ler a Bíblia, eu serei enganada por qualquer vento de doutrina. Então, se eu não ler a Bíblia, eu vou ser enganada por qualquer vento de doutrina, por evangelhos falsos, por teologias falsas, né? O que eu chamo de teologias falsas? Um exemplo é a teologia da prosperidade, né? Que prega somente coisas terrenas, né? Lembrando que a gente conhece o evangelho verdadeiro quando este evangelho ele te leva a se arrepender dos seus pecados. Ele fala sobre renúncia, arrependimento, santificação. Ele fala sobre céu e inferno, né? Ele fala sobre o juízo, o pecado, né? Então, esse é o evangelho verdadeiro. Mas tem o falso evangelho, né? Tem as falsas doutrinas, que são ensinamentos, né? Onde são pregações que falam sobre a vida terrena, né, sobre coisas terrenas. Então assim você sabe diferenciar o que é de Deus para aquilo que não é de Deus, né? Então, se eu não ler a Bíblia, eu vou ser enganada por falsos evangelhos, falsas doutrinas. Todo vento de doutrina eu serei guiada e levada por essas doutrinas, né? Hoje tem tantas coisas, né? Aquelas igrejas que é só revelação, só profecia. A palavra não tem mais primazia, né? A palavra não vem mais em primeiro lugar. Então, para não ser enganada, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer o evangelho verdadeiro. E como eu vou conhecer? Meditando na palavra do Senhor, né? Então, esse segundo ponto é muito importante, né? E é primordial, né, para você saber diferenciar aquilo que é de Deus para aquilo que não é, né? Terceiro, se eu não ler a Bíblia, eu não terei a minha mente renovada no Evangelho. A cada dia que você lê a palavra do Senhor, a sua mente vai se renovando em entendimento dentro do verdadeiro Evangelho, né? Então, a cada dia minha mente é renovada, aleluia, né? Pela palavra de Deus, né? Ali a palavra de Deus, ela traz esse conhecimento, essa sabedoria, aleluia. Também não conhecerei o caráter de Deus. A Bíblia diz, né? Em Oséias 6:3, né? Que nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, aleluia. Então, eu preciso conhecer o caráter de Deus, né? Como Ele é, o que Ele pensa, o que Ele espera de nós. Então são muitas coisas, nós precisamos conhecer a Deus, prosseguir conhecendo a Deus, né? Mais se eu não ler a Bíblia, eu não serei liberta. Porque em João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como que funciona essa libertação?
a partir do conhecimento da verdade, a partir do conhecimento do verbo, da letra. Eu preciso conhecer a Bíblia, saber o que o Senhor espera de mim, as áreas que eu preciso, aquilo que eu preciso renunciar, né? E para que eu seja liberta, irmãos, né? Tem áreas na minha vida que eu preciso de libertação. Então, se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou conhecer a verdade e também não serei liberta, não serei liberto, né? Então, precisamos ser libertos pela palavra. Como eu vou ser liberto pela palavra? Conhecendo a palavra, estudando a palavra e aplicando essa palavra na minha vida. Porque a palavra, ela também é um espelho, né? A palavra te mostra aonde você está errado, né? Dessa forma. Então, se eu não ler a Bíblia, não vou conhecer a verdade, também não serei liberto, né? Se eu não ler a Bíblia, não vou saber falar de Jesus para as pessoas, né? Eu preciso aprender, conhecer a Deus através da palavra para poder falar de Deus, né? Para as pessoas, para poder falar de Jesus para as pessoas, para falar quem é Jesus. E como eu vou conhecer Jesus se eu não estou lendo a Bíblia, né? Então esse também é um ponto. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou saber obedecer a Deus, não vou entender o que Ele requer de mim, não vou conseguir obedecer a Deus da maneira correta. Se eu não ler a Bíblia, eu não saberei a missão que Ele tem para mim. Então muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou aqui? Que plano o Senhor tem comigo? Leia a Bíblia. Ali te mostra a missão que o Senhor tem com a tua vida, né? Por que Ele te formou, né? Qual é o propósito que Ele tem contigo aqui na terra, né? Então Ele quer te mostrar a missão que Ele tem. Se eu não ler a Bíblia, eu não saberei renunciar ao pecado. Como eu já disse anteriormente, a Bíblia, quando nós lemos, ela representa um espelho. A gente consegue ver as áreas que precisamos renunciar, os pecados que precisamos renunciar, né? Se eu não ler a Bíblia, né, não saberei o que desagrada a Deus na minha conduta, como já falei. Serei uma pessoa fria espiritualmente, né? A Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem áreas que eu estou perecendo. Existem áreas que eu estou perecendo por falta de conhecimento. Existe sempre uma área que eu ou você está perecendo por falta de conhecimento bíblico. Então, irmãos, se eu não ler a Bíblia, eu vou continuar perecendo dentro dessas áreas. Eu vou continuar perecendo. Se for casamento, eu vou perecer por falta de conhecimento, né? Conhecimento bíblico. Porque também na Bíblia ensina o esposo como tratar a esposa, ensina como a esposa deve tratar o marido, né? Então, sem conhecimento, eu vou continuar perecendo, né? A Bíblia também ensina como que nós ordenamos e organizamos as nossas finanças. Olha, a Bíblia fala tanto sobre finanças, irmãos. E tem pessoas que estão perecendo nessa área porque não tem sabedoria, não tem conhecimento. A Bíblia nos diz em Provérbios, irmãos, que na mão direita, a sabedoria nos dá a vida longa, mas na mão esquerda, a sabedoria nos garante riquezas e honra. Aleluia! Então nós precisamos de sabedoria que vem do alto, para organizar a nossa vida financeira, né? Para administrar para a glória de Deus a nossa vida financeira, né? Além de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nós também precisamos ter sabedoria para administrar, né? Não adianta a gente ter o dinheiro e não ter a sabedoria. O dinheiro vai se perder. Precisamos de sabedoria, não é verdade? Então, perecemos por falta de conhecimento. Então, é isso que acontece quando eu não leio a Bíblia, quando eu não estudo a Bíblia. Eu sou um cristão desinformado. E não é só na igreja que nós temos que ler a Bíblia, mas nós precisamos, né, entender, ler, meditar, estudar a palavra do Senhor. E eu deixo essa reflexão para você. Essa é a primeira parte dessa mensagem. E eu vou estar gravando a parte 2. Amém?